População, amostra, subpopulação, como eu retiro uma amostra? Vamos começar a entender isso neste vídeo. Vem comigo! Então, pessoal, dois conceitos fundamentais dentro da bioestatística são os conceitos de população e de amostra. A população, ela se refere, como está aqui no conceito, ao conjunto de elementos que tem o quê? Tem uma característica em comum. Qual é esta característica? Ela pode ser massa corpórea, idade, faixa etária, região em que mora, entre inúmeros outros fatores que a gente pode considerar para denominar uma população. Dentro do estudo de estatística, a gente tipicamente representa a quantidade de pessoas, de itens, de eventos, como o número n, que representa então a quantidade da população. Com relação à amostra, que a gente representa por um nzinho pequeno, ou seja, a quantidade, o número de itens, eventos ou pessoas que a gente retira para a nossa análise, ou seja, o conceito próprio de amostra está relacionado a esta parte da população que a gente tem acesso para poder analisar. Mas por que a gente usa uma amostra e não a população inteira quando a gente vai fazer um estudo de estatística ou de bioestatística? Bom, a essência é a seguinte: muitas vezes é muito custoso, muito demorado ou mesmo impossível a gente conseguir coletar todos os dados da população. Pensa só se a gente for fazer um trabalho sobre a saúde mental de todos os brasileiros. São mais de 200 milhões de habitantes. É muito complicado. Por isso que a gente retira uma amostra dos indivíduos para aí sim tentar fazer uma coisa que a gente chama de inferência estatística, que é um objeto de um outro vídeo. Mas agora, focando aqui, a gente tem então dois conceitos importantes e bem distintos. Um é a população, elementos que têm uma característica em comum, e a amostra, que é uma parte dessa população que a gente pode analisar. Um outro detalhezinho é que muitas vezes a gente vai ter subpopulações dentro de uma população. Ué, como assim? Bom, já vou mostrar aqui um mapa que vai ficar isso bem claro. Bom, temos aqui o mapa do Brasil. O mapa do Brasil eu quero aqui colocar para representar toda a população que reside no nosso país. Mas tem algumas situações em que a gente está interessado em subpopulações ou populações dentro da população maior. Um exemplo, se eu quiser estudar os hábitos alimentares da região sul, eu estudaria os gaúchos, os catarinenses e os paranaenses. Esta aqui seria a minha população nesse outro estudo, ou seja, se eu estiver estudando a população brasileira, eu vou pegar uma amostra de indivíduos de todo o Brasil. Se eu tenho o interesse particular pela região sul, por algum motivo, eu vou então delimitar que a nossa população agora não é mais todo brasileiro, mas sim todo brasileiro que reside na região sul. Eu poderia até, inclusive, diminuir esse espectro para, por exemplo, pegar um estado. Vamos dizer que eu esteja interessado em estudar o estado de Pernambuco. Então eu pegaria a minha população seria os habitantes de Pernambuco, e uma amostra para nossa análise seriam alguns habitantes, uma quantidade de habitantes de Pernambuco. Então aqui está uma diferença clara entre população, uma subpopulação e o que é uma amostra. Eu não tenho como pesquisar todos os pernambucanos, por exemplo. Então eu vou ter que pegar uma parte dessas pessoas que moram no estado de Pernambuco para constituir a minha amostra. Tá legal? Então, entendido que uma população pode fazer parte de uma outra população e de outra e assim por diante, a gente também vai diferenciar aqui de uma forma, acho que um pouco mais clara, o que é uma população e o que é uma amostra. Eu fiz um desenhinho aqui, um pouco tosco, mas que demonstraria, vamos supor, a quantidade de pessoas que estão internadas em um determinado hospital por uma síndrome respiratória. Então, eu tenho aqui 64 bonequinhos, azuis, verdes, brancos e amarelos. Percebam já que os verdinhos são em menor número, que podem representar diferentes tipos de doença. Vamos pensar que a gente é um pesquisador só e não vai dar tempo, ou alguns pacientes não vão querer responder a pesquisa. Então a gente vai pegar uma amostra dessas pessoas para a gente fazer um estudo. Então vamos pegar, por exemplo, essas pessoas aqui e vamos
Então, a gente vai pegar dentro da população e vai transferir para esta bolinha a nossa amostra. Então, dentro dos indivíduos que estão na população, eu selecionei uma quantidade X, que a gente vai ainda saber como faço, ou melhor, a gente vai saber como determina quantas pessoas são necessárias para a gente conseguir trazer informações relevantes sobre a população num outro vídeo, mas aqui já percebe, a gente tinha uma população, a gente retirou para análise alguns indivíduos e isso então constitui a nossa amostra, são indivíduos que fazem parte de uma população. Você já deve ter percebido também que eu deliberadamente selecionei 2 indivíduos verdes, 2 indivíduos brancos e 8 indivíduos amarelos. Isso foi feito, claro, para demonstrar também que há um problema aqui nesta amostra, porque não há nenhum indivíduo com a síndrome azul dentro da minha amostra, ao passo que há muitos verdes comparativamente à quantidade de verdes que tem a doença. Então, se eu estiver querendo, por exemplo, analisar características em comum entre determinadas doenças, vamos pensar assim, Covid, influenza, pneumonia e aquelas que têm as 3 combinadas. Vamos pensar que esses verdes são as 3 combinadas, uma questão muito mais rara. Então, eu provavelmente estaria aqui sobre-representando os indivíduos verdes, os que têm todas as doenças. Ao passo que eu estaria excluindo da minha análise todos os indivíduos azuis, que provavelmente sejam interessantes. Então, para a gente fazer uma seleção de amostra adequada, correta, a gente tem que partir para técnicas de amostragem. A gente vai então entender como selecionar uma amostra. Mas isso é assunto para um próximo vídeo em que a gente vai debater todas as técnicas de amostragem. Então aqui só resumindo esse conteúdo que foi feito de uma forma bem rápida, bem direta, para não ter enrolação nenhuma. População é o conjunto de elementos, de pessoas, de eventos que tem uma característica em comum. Ser mulher, ser homem, tem uma característica em comum. Uma amostra é aquela parte da população que a gente consegue acessar, a gente consegue pesquisar, a gente consegue perguntar. Por fim, a gente viu que dentro de uma população podem existir outras populações, ou, de uma forma inversa, uma população pode ser parte de uma população maior. E, finalmente, dentro do conceito de população, a gente viu um pequeno exemplo aqui de como retira uma população, o que é uma amostra, e também já adiantamos o tópico de que há técnicas importantes de amostragem que devem ser observadas quando a gente vai retirar uma amostra para a análise. Beleza? Gostou do vídeo? Então, aquela coisa de sempre, se inscreve no canal, etc, etc. Um abraço, até mais!